Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com mais um episódio do Podcoi. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito em voga aí na mídia e na nossa sociedade hoje em dia, que é a questão alimentar, as questões dos suplementos, né? Do emagrecimento, as famosas canetinhas. E hoje nós convidamos a Cíntia, né, Skeff, que vai nos dar uma ajuda e vai esclarecer algumas dúvidas, né, Cíntia? Hoje o episódio promete. Promete. E eu queria já te dar um espaço, assim, para tu falar um pouquinho de ti, da tua formação, como é que tu entrou nessa área e tal. Então, ontem fez 27 anos que eu tô formada, Pouco tempo, né? pouco tempo. Que legal. Então, eu entrei pra faculdade com 16 anos, né? E saí aos 20, na época eram 4 anos. A minha também né? era 4. E, obviamente, né, o que eu fui buscar? A solução, né? Eu era uma pessoa obesa, uma adolescente obesa, uma criança obesa, né? E eu queria entender, eu queria comer de tudo, né? Sim. E não ficar fazendo aquelas dietas, né? Malucas e que não podia comer nada, uma criança, enfim. E aí foi quando eu estudei, né? E aí na própria faculdade ali eu já tive um emagrecimento bem importante. E a partir dali me apaixonei, né? E continuei na carreira. Ah, muito bom. Isso é legal, né? Que tu fica refém da dieta pra vida toda, né? E é uma dieta hoje que é maluca mesmo, né? Na verdade, o importante, né, que a gente acaba errando é que, já dizia Platão, tu és o que tu come, né? Então, no momento que tu sente o benefício, tu já não consegue mais. Né? E a questão é a gente ter o comportamento alimentar, né? Tu tendo comportamento, tu não faz o efeito sanfona, né? Mas é uma disciplina que a gente... disciplina. Né? E é difícil de seguir, né? Sim, é. Porque a gente vai entrar. Eu acredito que vai ver essas questões, né? Sim, o comecinho já tá... Mas sabe que uma dúvida que eu tenho, assim, e eu já tô chegando nos 60, né? A gente sente que o emagrecimento muda, né? Então, o que tu acha, assim, que é uma característica mais comum, assim, no idoso, quando ele começa a perder peso, né? Como é que tu acha que é essa relação com a idade e com o peso, né? Como é que isso acontece? Essa é uma dúvida que a gente tem, né? Isso também tem muita relação com que a história pregressa do paciente, né? Como é que ele teve o comportamento em relação a emagrecimentos, né? Certo. Porque o que nós temos que cuidar é que com a idade fica mais difícil perder o peso, porque o metabolismo ele desacelera. Então, o que acontece, né? O pessoal começa a fazer a agressividade. Aí entra, né, dietas, né, agressivas, remédios, canetas, né? E assim vai, sem acompanhamento, né, correto e nutricional adequado. Então, daí é muito fácil perder massa muscular. Até com uma dieta bem equilibrada, a gente tem que ter cuidado. Pra perder a massa, né? Porque, e aí, né, doutor Mauro, tem um agravante que também tem que cuidar, porque perde a massa muscular, perde a massa óssea um pouco, também solta aqui, né? Quem usa prótese dentária. Muito. Fragiliza muito. Eu escuto bastante essa queixa no consultório. Sim, a gente ouve muito. Emagreci e aconteceu isso. E as próteses não param mais, né? Isso. Exatamente, isso acontece mesmo. E a gente busca daí os tratamentos, os reembasamentos das próteses e tal. Mas a gente percebe, assim, que o emagrecimento tem pacientes, por exemplo, que tem uma dificuldade, que a gente tem que ganhar peso. Agora nós estamos atendendo uma paciente que ela foi internada e perdeu muito peso. Mas assim, rápido. 10, 15 dias. Mas sem querer. Sem querer. Né? E agora elas nos chamaram na clínica porque a prótese não parava, né? E aí a gente foi e ajustou as próteses porque eles estavam desesperados para fazer ela se alimentar de novo. Estavam com suplementos, já estavam até com sonda. Mas assim, a dificuldade da mastigação e da dificuldade que ela perdeu peso muito rápido. E a gente percebe isso muito nos residenciais, né, em atendimento, que os idosos perdem muito peso muito rápido. Por que isso acontece, assim, tipo, né, não tem alguma coisa... Porque geralmente eles já possuem algum tipo de patologia, e aí a patologia, ela acelera muito o metabolismo, né, principalmente doenças mais severas, algum câncer ativo, alguma outra doença, então acelera o metabolismo, e muitas vezes eles não conseguem fazer a ingesta adequada, tanto da caloria quanto dos que a gente chama micro e macronutrientes, e
né, ingerir a proteína, muitas vezes eles não conseguem comer carne, eles não apetecem, não Sim. conseguem mastigar, né? Então, por isso a importância de entrar com uma suplementação. Aí nós entramos com alguma suplementação, Sim. né, via oral. Se for algum caso, a gente entra com a enteral, né, que é a sonda, e parenteral no última instância, né? E existe uma idade que a gente precisa começar assim a prestar. Claro, eu acredito que eu vou levar uma mijada nessa. Mais atenção na alimentação. Olha, guria, o que eu vou te dizer? Desde sempre. Né? Vou começar aqui, ó, defendendo nós, né? Já mais idosos. Puxando ali, né? Puxando a pergunta ali do Mauro anterior, né, aproximando dos 60 anos e tudo mais. O que eu noto, tá, no consultório? Eu noto que a nossa geração, a gente não tinha micro-ondas tão acesso, não tinha Sim. refrigerante, era finais de semana, né? E hoje, essa gurizada... É um acesso fácil, né? Livre, né? E às vezes tu vê mamadeiras com Coca-Cola. Opa, não pode falar marca. Opa, com refrigerante, Sim, né? claro. Então, assim, ó, o que eu quero te dizer com isso? Que muitas vezes eu vejo uma mãe de 50 anos, tá? E uma filha, 20 e poucos, a mãe tá melhor. Tônus, Sim. tá? Flacidez. Então, isso já é o quê? É dos junking food, facilidades que tá tendo. Então, quando tu me questiona a idade, eu já diria que tem que ser já na adolescência pra frente. E, na verdade, na criança. Porque aí tu tá cuidando né? do hábito alimentar. Você tá criando uma disciplina, Tu tá né? criando uma disciplina. Então, muitas vezes, se coloca também, é genético. Tá, mas olha só. Se tu vai lá pra minha casa, minha mãe, que tem um hábito alemão de cuca, de doce, Ai, que maravilha. tu É vai igual a minha. engordar. E tu não tem meu DNA, tu não tem a minha genética, mas tu vai entrar no hábito alimentar. Mesma coisa acontece, muitas vezes o pessoal casa, aí o marido tem o hábito de jantar, aí começa a jantar, aí começa a engordar. Então, a genética, ela contribui, claro que sim, mas ela não é tudo, né? Então, tem fatores, assim, ó. Agora, respondendo mais diretamente, a mulher ali, quando ela começa a já ter uma oscilação hormonal, né? Só que isso também não é uma regra. Tem mulheres que entram na menopausa com 60 anos. Eu tenho uma paciente que tá com 63, grávida. Nossa. Né? Então, Olha como assim, é que é. né? E assim como eu já peguei meninas de 28, eu não lembro se era 28 ou 32 anos, que fez menopausa precoce devido a um problema de tireoide. Né? Então, eu te envolve, diria, né? mas a atenção maior seria nessa faixa assim feminina de 35, 40 anos, né? E a masculina após os 45 tem que dar uma cuidada. Então tô ralado. Eu Onde é que é o diria- consultório mesmo que eu Vamos marcar uma consulta. já tô atrasado nessa consulta. Ai, esse episódio pra mim vai ser assim, ó. Eu a pessoa que mais come rápido na vida. Mas e agora Vamos a gente fazer um também... desafio, então, né? E precisa, Olha, ó, né? E precisa. vou mostrar o teu antes e o depois. E precisa, meu Deus. E a gente vê também, assim, que fala muito, né? A gente tem que fazer atividade física, massa muscular. E a gente vê que o idoso, ele tem direto uma perda, né? A sarcopenia é um problema sério também, né? Então, assim, como é que tu acha que a gente consegue ganhar massa muscular num paciente idoso, né? Se a gente fosse tentar fazer um tratamento para ele ganhar massa, o que a gente faria, assim? Tá. Tem que é um conjunto, Mauro. Então, o conjunto é o quê? Eu digo que é a tríade, né? Alimentação, exercício, atividade física e sono. Qualidade de sono. Não é dormir 6 a 8 horas, né? Que tu durma 4, 5 horas, mas com qualidade. E para quê? E o que tu precisa com isso? Que tu esteja com teus níveis de magnésio, né? Zinco, selênio, tudo ajustado. Então, se não está ajustado, a gente ajusta. E aí o sono vem com qualidade. Aí o tu sono é um problema controla sério. cortisol, né? E consegue colocar esse paciente em parcimônia com o seu corpo e com isso vai agregando. Agora, com qualquer um de nós, não somente o idoso, não adianta tu ir fazer uma carga de exercício e comer errado. Sim.
Não adianta. Ou então Né? só suplementar e não também ter alguma movimentação, alguma coisa, porque a gente vê assim, claro que vamos falar do idoso saudável, né? Aham. Porque, claro, o idoso adoentado, que está cometido com vários problemas, aí não tem muito o que a gente fazer, a gente tem as técnicas de nutrição e médicas que vão ser feitas. Sim. Mas o idoso saudável, a gente vê uma tendência da pessoa se acomodar, né? Então acaba não fazendo os exercícios que deveria fazer, não caminha, não se movimenta, e aí vai perdendo a flexibilidade, e aí fica a questão de comer tudo que dá vontade, né? Sim. E aí que começa o problema, né? E aí uma pessoa, digamos assim, 75 anos, é mais importante perder peso ou preservar a massa? Preservar a massa. Músculo, né? Músculo e o peso, a gordura, ela não pesa, ela avoluma. Aham. Então a gente tem que analisar qual é o percentual de gordura que tem esse paciente, qual é o percentual de massa muscular e preservar. Agora, tem um problema de quadril, tem um problema de joelho, aí a gente já começa a pensar. Porque isso tudo são cargas que vai pressionando. Então aí tem que aliviar. Em alguns casos até se retira um pouco, se perde um pouco da massa, se opta por perder um pouco da massa muscular para aliviar o peso ali. Vai, é bem complicado isso aí. Hoje, então, assim, depois a senhora deixa seu contato com a gente. Com certeza. Mas assim, Cíntia, hoje se uma pessoa te procura, né? Por exemplo, o meu caso, e eu acredito que se alguma pessoa mais escutar, eu tenho retocolite ulcerativa. E é uma briga para assim, encontrar uma nutricionista especializada nisso, né? Ainda mais por convênio, né? Não vamos falar mal do convênio, mas é difícil. Então eu faço uma dieta assim, tipo, a Procto passa ali uma relação de alimentos que eu posso comer ou não. E às vezes eu me sinto muito cansada, fraca, falta alguma coisa, né? Falta na mente, sabe o que é que falta? Suplementar, Na verdade, deixa eu te interromper, mas falta o equilíbrio da tua dieta, porque o que tá acontecendo? Tu tá com uma lista, e quem tá escolhendo o que comer é tu, então tu não tá com a tua alimentação equilibrada com os micro e os macros nutrientes numa refeição. Hoje, se uma pessoa então te procura, qual é a primeira coisa que tu faz, assim, tipo, de analisar? É o índice de gordura? É o peso mesmo? Não, eu não dou bola pra peso. Não, claro, não dou bola, eu dou, mas eu olho esse contexto. Então hoje o que eu faço? Primeiramente eu converso, que hoje em dia o profissional, tem profissionais que não conversam com o paciente. Exatamente. Tá? Até uma coisa que assim, tem uma dieta pronta já ali separada. Eu sou uma nutricionista que eu sou interativa, então eu cavoco, se eu vejo uma coisa errada eu vou atrás até descobrir, tá? Tenho 2 exemplos em casa, né, que é o caso da minha mãe, né, que deram que ela tava ok, eu cavoquei, tá? Pedi para um amigo nosso, que o Mauro conhece, Sim. né? Pelo amor de Deus, pede uma ressonância que ninguém tá pedindo e uma tomo, né? Ele foi porque eu sou teimosa, e o que nós descobrimos? Um cisto, né? Supostamente seria um cálculo renal preso no ureter, e ele disse, tá, só pode ser isso aqui que tá dando sangue, vou intervir. Né? Quando ele interviu, não era um câncer de bexiga. Olha só. Tá? Então, só se pegou pela intervenção. E o mesmo eu agora, que tô com a voz ruim também, que fui, não, tá tudo bem, vamos esperar. Mesma coisa, fui num amigo e disse, me pede uma biópsia. Né? Porque eu não tenho esse poder, não sou médica, né? Pediu a biópsia, tá aí, ó, tô operada de câncer de tireoide. Né? Então o ir a fundo, né? A conversa, a anamnese. A conversa, né? Porque o emocional do paciente também ele implica muito, né? Então, quando chega pra mim, eu faço uma anamnese, eu converso, né? Questiono, né? Tudo. Peço se tem algum exame, né? Faço no consultório a análise antropométrica com adipômetro, medindo as pregas, e também uso da bioimpedância. E aí eu tenho percentual de gordura, massa óssea, massa muscular, quantidade de líquido e a taxa basal também.
né? E fora isso, existem exames que daí através da anamnese eu consigo detectar a necessidade, né? Que são, por exemplo, o nutrograma, que ele avalia como é que tu estás de vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes e metais tóxicos. Então a gente faz o apanhado e bota em equilíbrio, tá? Também tem o HLB, que esse seria interessante para ti. Ele pega toda a parte parasitológica do intestino, tá? Então a gente pega. O meu acusou ali alguma coisa de oxidação, tá? E eu fui atrás e foi aí que começou a me alertar essa questão do câncer, tá? Então a gente consegue detectar pequenas coisas. Sim, eu já nem sei se eu quero cavocar mais. Quem procura acha, né? Bom, a última cavocada ela arranjou. É um rolo no tamanho do mundo. Mas assim, ó... Eu acho que eu vou aceitar o desafio lançado na mesa. Então, né? Gravem essa data. Tá aí, ó, te né? dou de cortesia o tratamento. Aí, ó, Olha aí, né? viu? Ó, vamos lançar o desafio aqui na mesa, então, do antes. Johnny, grava esse desafio lançado. Quanto tempo, mais Né? ou menos, a gente volta? Depende do teu comportamento, né, amor? Ah, então ferrou. que Aí deu. dá pra internar ela, Ai, Mauro? meu Eu acho que é o único jeito. Né? Vamos botar ela num quartinho ali, Vamos botar numa num das quartinho. clínicas. E olha lá, porque Olha. olha... Mas assim, ó, Não, a brincadeiras à retrocolite- parte, mas é... A retrocolite, tu tem que fazer uma dieta anti-inflamatória, né? Então, eu te dizer, ela é uma questão simples. Mas a gente, primeiro ponto, tem que te desparasitar, tem que olhar como é que tu estás. Eu nunca ouvi falar desse exame. É um exame já passei por várias nutricionistas, era assim, criticando os nutricionistas agora, mas era uma dieta praticamente pronta, daí riscava ali o que tinha, o que não era necessário, o que não ia comer e tá, volta semana que vem. Hoje a gente vive num mundo Então, que é tudo... Todo mundo busca uma receita. É uma Não é? receita mágica. E a gente vê, assim... muito essa tua área tá sofrendo muito, eu acho, com essa questão das mídias sociais, né? Porque todo mundo é um pouquinho de nutricionista, né? Preparador físico também, todo mundo é um pouquinho. Então, quer dizer, as pessoas vão pra internet, ficam passando várias indicações e suplementos e tudo. Remédios pra emagrecer, O que tu acha assim, que promessas. seria um suplemento? Nós vamos falar de suplementação. Duas questões. Uma assim, tu acha que a pessoa que fez os exames e tal, tá bem, ela tá dentro da norma, digamos assim. Tu acha que precisa suplementar igual? Ou qual tipo de suplemento que tu acha que seria essencial, assim, que todo mundo deveria fazer? Todo mundo, não. Entre aspas, Né? Todo mundo, não. Mas o Agora, idoso, sim, digamos assim, né? Que é o nosso Sim. foco principal. Sim, tem que avaliar, tem que olhar bem os exames, mas um suplemento que eu acho que é muito importante pro idoso, são dois, na verdade, a glutamina e a creatina, Ah, tá? Eu acho que são dois suplementos bons. Só que com isso a gente tem que olhar como é que tá a função hepática, como é que tá a função renal, né? A creatina, a gente sabe que ela faz retenção, né? Então tem que ser muito bem calculado, Mauro. no idoso, Né? ainda mais no idoso, né? Que- Agora, a creatina ajuda demais, inclusive a memória, a parte de concentração, né? Atento pro idoso, né? Por causa de Alzheimer e Sim. dessas questões. Também sempre magnésio, zinco, selênio, coenzima Q10, né? São B12, são... Porque é uma loucurada isso, né? Às vezes eu tô vendo TV, assim, tu tá vendo, aí os caras vêm, agora tem que tomar um magnésio, não sei o que lá, com não sei mais o que lá, com Panax, não sei o que lá, e com não sei o que. E tem umas receitinhas, né? Não, e assim, sabe qual é o detalhe? Que nem ela, né? Ela tem essa questão. Todos os medicamentos, né? Eles têm a base de farinha. Quase todos, tá? Então, assim, eu não tô comendo glúten, tá? Sim, porque tu tá tomando remédio. Então, isso é um outro detalhe. Eu preciso saber tudo que o paciente toma, porque aqueles remédios, eles têm cálculo energético, cálculo calórico. Eu tenho que somar isso aqui e descontar da tua dieta. Sim, e tem gente que toma muito. Muito. Né? Chega Então, umas listas desse tamanho no e consultório. suplemento também. Suplemento também. Né? Então, eu tive paciente que chegou, eu tenho intolerância a glúten e a lactose. Aí tomava um monte de suplemento.
Sim, Começando whey, etc, etc. Sim, mas e aí? Come um cacetinho, então. O que é mais fácil, né? Pelo menos lá psicológico Se tu tu vai fica... sujar, tu suja bem, né? Eu fico bem. Ai, que saco. E quais são as deficiências nutricionais que tu mais encontra, assim, mais comum? Né? Tanto em pacientes idosos como... B12, ferro e vitamina D. São essas- São mais as mais. comuns. E a vitamina D, como ela é uma vitamina lipossolúvel, quase todo mundo que fica no efeito sobe e desce de peso e tem problema com a vitamina D, tá? Por quê? Porque no momento que tu tá tomando alguma medicação para emagrecer ou para filtrar a tua gordura, né? Tu não tá captando, tu não tá absorvendo, né? Então é um agravante que tem que se ter cuidado. Pegando um gancho dos remédios de emagrecimento, teve uma paciente até, tua. Minha? Que ela ia no consultório, assim, e eu percebi que ela emagreceu muito. E mulher é curiosa, né? Emagreceu. A gente quer saber qual dieta, o que tá Sim, fazendo. qual foi a receitinha? Qual é o milagre? Qual é o Ela quer a milagre? receitinha. Eu quero a receita, óbvio, né? E ela disse, é uma moça que vende um remédio tal. Eu não sinto fome nenhuma. E ela emagreceu, assim, uns 10 quilos em pouco tempo. E aí eu fui pra internet, só que eu sou muito medrosa pra esses remédios pra emagrecer. Uma que eu tenho medo de morrer. De passar mal, junto com a medicação que eu já tomo, que é um monte. E não acabei não tomando, mas assim, o remédio prometia milagres e eu vi nela, depois assim, de um tempo ela não fazia mais efeito, né? Isso são todos os remédios pra emagrecer. Tu indica algum remédio pra ajudar, pra emagrecer? Remédio não, tá? O que eu indico são a gente considera suplemento alimentar, tá? Eu sou nutricionista, então tudo que eu prescrevo é suplemento, é considerado alimento, né? Mas sim, a gente tem ativos, né? Que a gente chama até fito-hormônios e tudo mais, que auxiliam, tá? Mas nada é droga, nada é alopático. Entendi. E o suplemento, ele substitui a alimentação? Não. Nesse caso, não. Não. Nesse caso, não. Nesse caso, ele funcionaria como um inibidor de apetite, como um acelerador metabólico, como um eliminador de gordura, um laxativo, né? Isso ele substituiria. Entendi. Esses emagrecimentos agora, hoje Muito até rápidos, vamos entrar nesse assunto das canetinhas que todo mundo quer saber. Todo mundo né? quer saber. Eu, há um tempo atrás, eu tenho muitos pacientes que estão usando, assim. E muitos usam, assim, sem prescrição nenhuma, sem nenhum tipo de controle, vai lá, compra. Eu fiquei até sabendo que é um troço meio louco, que tem algumas clínicas que aplicam, né, nas pessoas. E aí sai mais barato, não sei o que, tem aquelas coisas assim. E eu fiquei meio assim, tipo, mas se tu vai numa clínica fazer uma aplicação de um medicamento, tu não sabe nem o que o cara tá te aplicando. É um troço, assim, sinistro, né? Mas eu fiquei pensando assim, porque quando lá a minha esposa usou um tempo. E aí, eu disse, quer saber? Eu vou aplicar uma dose pra ver como é que é. Aí eu apliquei uma dose em mim. Tá, beleza. Aí, gente, no primeiro dia não deu nada, mas no segundo... Eu comecei num enjoo desgraçado, eu quase morri com aquele negócio. E apliquei uma dose só. Claro que talvez se eu tivesse feito o tratamento correto, com o tempo certo, aquilo diminuiria, né? Mas assim, o efeito da perda de peso continuamente usando a canetinha, tem que ter um tempo, né? Não, ele estaciona. Ele vai estacionando. É isso que eu fico pensando. Às vezes eu vejo o cara tá usando canetinha há 1 ano e lá vai pedrada. E não consegue mais perder o peso que ele queria, né? Não, eu tenho um caso que eu posso trazer pra vocês. Ela perdeu 18 quilos, tá? Em 4 ou 5 meses, eu não lembro agora. Tá, e estacionou. Parou ali. Aí aumentou, chegou na dose máxima, né? E não ia, porque a pessoa não muda o hábito alimentar. Aí é que tá. Entendeu? Ela não procurou ajuda. Aí, o que aconteceu? Aí ela parou e aumentou 13 em 2 meses. Nossa, aí que frustração. Tá? E aí, nós baixamos os 13 em 1 mês e meio. Então, assim,
por que que não muda? Né? Então, eu não sou contra, tá? Eu sou a favor, mas eu sou a favor Eu iria te perguntar isso de agora. quem precisa, aquele pontapé inicial, né? Um obeso usa 2 meses, aprende a comer e segue. Porque se tu, como a gente vê, o uso indiscriminado, que é tu beber, tu comer, tu ter a tua vida que tu tem. Comer bolo, comer isso, né? Tu não mudou o teu hábito e tu tá tomando a canetinha, tu tá fazendo um paliativo. Sim, parou, pronto. Né? Então é a mesma coisa que eu digo quando fazem uma lipo, quando fazem uma abdominoplastia. Se tu não tiver o cuidado, tu vais engordar de novo. Sim, nossa, como eu conheço pessoas que gastaram um caminhão de dinheiro num lipo e voltou. E sim, eu tô com uma paciente que eu atendi também há pouco tempo. Eu falei pra ela foi minha paciente. Aí ela emagreceu, aí ela tava bem. Aí ela disse, eu vou fazer uma plástica pra tirar o excesso da pele e tal. Eu disse, olha só, tu faz, mas tu tens que cuidar. A gente tem que fazer o protocolo, o processo de manutenção. Ela não fez. O que aconteceu? 2 anos agora depois, ela chegou no meu consultório com 15 quilos a mais. Onde tu lipou, ok. Sim. Só que assim, ó, tu viu, eu vi na bioimpedância a gordura subcutânea e a visceral lá em cima. E aí isso é gordura no fígado. Aí teus exames estão alterados. E aí aonde tu não lipou, pescoço, braço, bumbum, perna, tá desproporcional, né? É um horror. Essa questão, tu acha que o uso da canetinha, tem uma pergunta assim, tem alguma limitação em relação à idade para usar? Não, né? Não. Pode usar tranquilo. E a gente... Pessoas com retocolite. Tem alguns casos que os médicos dizem que ela auxilia muitas coisas, sim, né? Faz um controle da questão, pacientes que têm risco de AVC, de tudo mais, faz um controle, né? Mas isso eu deixo pros médicos, Na minha canetinha vai ser assim, então eu acho que o ideal seria tu iniciar com o nutricionista e depois começar a usar as canetinhas, porque daí tu te prepara. Paralelo. Pode o médico prescrever e aí em paralelo tu já faz junto a questão da dieta e depois quando o médico for fazendo o desmame, né, através baixando as doses, a gente vai controlando a parte da alimentação e vai segurando. Tá, mas ela simplesmente ela tira a fome? Ou ela, o que acontece? Depende do tipo da caneta, tá? Vamos falar da Monjaro. A Monjaro, ela faz com que ela retarda o teu esvaziamento gástrico. Então ela prolonga a tua digestão. É isso que ela faz. Por isso que dá aquele enjoo, então. Por isso que dá um enjoo. Agora, o perigo né? Tu precisa fazer um jejum para fazer um exame. Tu precisa tu tem que avisar que tu tá usando a verdade. caneta. Sim. Porque um jejum de 6 horas, tu não vai ter esvaziado o teu intestino. Teu estômago, perdão. Sim, quando eu fui fazer o exame, eles me perguntaram se eu tava usando. E sem falar que para uma cirurgia tem que parar 21 dias, né? Sim. Então, e aí? Tu vai escolher te acidentar na rua? Tu viu como é que é, né? Não, é que... A gente não pensa. Não pensa. Então, por isso que eu digo, se é necessário... É os atalhos que a gente escolhe, né? Se é necessário, beleza, né? Sim. Mas tem que olhar os prós e os contras, e também, tudo, assim, né? tu fazer... com todo o embasamento, tu vai no médico, tu vai no nutricionista. Aí tá ok, né? Porque daí tu vai... por exemplo, tu vai perder muito massa muscular também, né? Porque tu tem uma perda de peso muito rápido. Então tu suplementa, tu controla a alimentação e tal. Eu fico preocupado quando eu vejo as pessoas usando assim... direto, indiscriminado. É o que me preocupa. Né? E mudando doses, né? E daí, então, eu fico assim, eu digo, puxa, isso aí não pode dar certo, né? E já tem alguns trabalhos mostrando que tá causando vários problemas, né? Então, eu já vi que já tá saindo notícias e trabalhos publicados que não é bem assim, né? Vai ter uma pandemia pós, né? Pós-canetas, exatamente. E o que acontece com a massa muscular quando tu emagrece rapidamente, assim? Tu perde. Perde a massa muscular. Perde a massa.
E Mas- pra tu recompor uma massa muscular é muito trabalhoso. difícil? Muito trabalhoso. Não vou tomar. Viu? Ó, toma tua canetinha. Não, toma com parcimônia e com um acompanhamento. Ai, Um que loucura. um paciente idoso, eu acredito que não é recomendável, né? Não é recomendado. Depende o caso. Tem que 70, olhar. 80 anos. ele já, Depende da obesidade, É. depende das complicações de doença que ele tem, porque às vezes vai ajudar, sim. É. Às vezes vai ajudar. Só que tem que ser com cautela e controlar a alimentação. Às vezes vai ajudar, sim. E tu acha assim, eu vi que tu tem várias formações, a gente não citou as tuas formações, né? Mas eu vi que tu tem uma formação em psicanálise, né? Em medicina chinesa. Então, assim, quanto que tu, se tu fosse botar um percentual, assim, quanto que tu acha que a questão psicológica influencia na questão do resultado do tratamento, né? Quanto à nutrição, assim. Porque a gente vê muito, assim, essa questão de tu conseguir convencer ou fazer com que a pessoa entenda que ela precisa daquilo, né? Sim. Como é que tu trabalha isso no teu Então, paciente? eu ainda estou fazendo a formação em psicanálise, né? Justamente para poder fazer essa compreensão do paciente pela própria compulsão alimentar. Né? E na medicina chinesa a gente também acaba vendo isso, né? Mas o que eu te diria? Eu te diria que mais de 50% é emocional. A gente come por emoções, né? Tu come porque tu tá feliz. Ai, preciso, vou me dar um presente, né? Sim. Tu come porque tu tá triste. Então é Exatamente. sempre ali, A comida. né? E isso já se começa por erros nossos mesmos com os nossos filhos. Porque, tu tirou uma nota legal na escola, vais ganhar um McDonald's. Vou te né? levar Aí. pra... E aí começa ali. A gente faz esses erros, né? Exatamente. Não tem jeito. Eu trabalhei como nutricionista, assim, quando eu comecei no mercado de trabalho há muitos anos. Minha amiga, tua paciente, Sim. depois a gente se cruzou os caminhos. E ela sempre falava uma frase que ficou gravada pra mim, assim. A nossa cabeça é a cabeça de gordo. Né? Então, assim, não adianta tu ir... o bariátrico, por exemplo, né? Eu já tenho amigos que são bariátricos e que sofrem muito. E às vezes até entram em depressão, não tá aqui na nossa pauta, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Porque a cabeça continua querendo comer. Sim. A cabeça é de gordo, tipo, né? Pensa no hambúrguer, pensa na carne, pensa não sei o quê. E teu estômago já não consegue mais. Sim. Então Mas- existe esse conflito dentro da pessoa, Mas né? o estômago, ele é um músculo. E o músculo cresce. Sim. Então, à medida que tu vai forçando, ele vai estendendo. aumentando, Então, sim. tu pode ver que o bariátrico também tem reganho de peso, né? Agora, te colocando, no início da nossa conversa, eu te falei que eu era uma obesa, Sim. né? Então, a minha cabeça, ela é de gordo. Eu penso como gordo. Tá? Ou seja, vou na tua casa jantar. Tá? Aí eu vejo lá, eu não sou do doce, eu sou do salgado, tá? É que nem eu. Aí eu vejo que tu tem lá, sei lá, um pastelão, salgadinhos e não sei mais o que, tá? Tu pode ter certeza que eu vou encostar em ti e vou te perguntar onde é que tu comprou. Aí tu vai me dizer, o pastelão foi em lugar tal e tal. Aí eu paro e penso assim, só um pouquinho. Eu tenho 15 reais que eu posso ir na confeitaria, pedir um pedaço desse pastelão e comer. Eu sei onde ela comprou, não preciso comer. Tá. Minhas amigas que me conhecem, tá? Já saio com uma marmitinha às vezes na casa. Ai, meu tá? Deus. Porque a muita esposa do Mauro sabe. A esposa do Mauro sabe, né? Meu Eu Deus, saio é porque muita eu disciplina. vou comer isso. Mas eu também queria aquilo ali. Saio eu com uma marmitinha. Tu entendeu? Claro. E muitas vezes tu vai nos locais, mas eu podia comprar isso e isso. Compra os dois, chega em casa e congela. O simples fato de tu ter. Entendi. Então, só que tu tem que conversar contigo. Contigo. O tempo todo. Sabe que teve um ano que
que eu tava bem ruim, assim, lembra, né? Que eu disse, não, decidi, vou comer certinho agora. Comer certinho com o Mauro é um problema, porque ele não come nada certinho, ele tem Eu sou algo com ruim pra ele. dieta mesmo. Então a gente saía muito, foi bem no começo do COI que nós dois estávamos numa linha diferente de atendimento, então a gente comia muito fora. Mas eu coloquei na minha cabeça que não, eu vou comer certo. Eu comia salada, eu comia certinho. Acho que quase um ano, né? Não, acho que foi uns 2 dias que tu conseguiu. Não, mentira. Foi um ano. Acho que 2 dias ela fez essa dieta aí. Só que não sei o que aconteceu nesse meio, que depois eu fiquei sem tomar o refri preferido, Para né? não andar Eu não sei comigo, o que. para não te atender comigo. Tu foi pro hábito alimentar dele. Aquilo que nós conversamos antes. E aqui eu sou Acabou. de comer. Tem isso também, né? As pessoas que têm o hábito de comer grandes quantidades e a que tem o hábito de comer o tempo todo. Eu tenho o hábito de comer o tempo todo. E pouca quantidade. E pouca coisa eu não como muito. Mas come tudo errado. Mas né? eu como tudo errado o tempo todo. Então eu tô sempre beliscando. Então isso assim, eu não sou gordo, mas eu vai acumulando gordura, vai Sim, vai ficando... ficando- Foi na engraçado, localizada. antes dele, ele comprou uma balinha que eu amo. E ele saiu e disse, vou comprar água. Eu disse, tá. E olha a minha cabeça, se o Mauro comprou a bala, se a bala estiver aberta, claro que eu sabia que tá aberta, ia estar aberta porque ele sempre abre. Olha a minha desculpa, eu criando uma desculpa pra mim. Se a bala estiver aberta, eu vou comer. Se E a nós bala falando estiver em nutrição, fechada, ela comendo bala. exatamente. E a balinha, se tiver aberta, eu vou comer. Se não tiver aberta, é um sinal que não é pra comer. Comi todo o saco de Como bala. é que tu consegue... Ter essa tu vê, ó, disciplina? Não, como é que tu consegue? Eu acho assim ó, que o controle. Os meus pacientes, muitos, eu não consigo fazer com que eles tenham o hábito de higiene bucal correta, certo? E eu fico pensando assim, ó, como deve ser difícil na tua área tu conseguir identificar essas diferenças entre uma pessoa e outra. Que se sabota todo tempo. Que se sabota e conseguir fazer esse tratamento convencendo ela que ela tem que seguir aquilo ali, né? É semanal, as tuas consultas. Não, eu trabalho com planos de quinzenais ou mensais, né? Porque eu explico e coloco o paciente Pra trabalhar. Pra fazer. Ele pra fazer, É isso aí. né? Pra fazer. Agora, respondendo a tua pergunta, entra muito de tu analisar o paciente. Aí entra a questão psicológica. A gente observa o olhar, observa a expressão corporal, se tu tá mentindo ou não, né? E fora a cancha que se tem de consultório, Claro, de muito né? tempo. E toda a experiência, né, de ter passado por isso também, tu identifica muito fácil. Tu sabe quem quer e quem não quer fazer. Isso Né? é... Porque deve dar aquela frustração também, né? Tu tá fazendo todo o tratamento e a pessoa não tá evoluindo. Aí tu fica pensando, mas o que tá acontecendo aqui? Mas sabe o que é? Hoje em dia, as pessoas não aceitam e não querem, né? Saber que estão erradas, né? É que nem eu brinco assim, ó, 99% de quem procura terapia é quem alguém enlouqueceu que precisava terapia e não tratou, entendeu? Sim. Então, o que eu quero te dizer? As pessoas, elas muitas vezes não querem ouvir a realidade. E aí elas vão procurar profissionais que digam o que tu quer ouvir. E isso é muito delicado. Porque aí tu vai em consultas semanais, a pessoa vai recebendo. Eu preciso resultado, eu quero ajudar. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa receber. Agora, o receber e tu ter aquele retorno, né? Que deve ser gratificante, é muito né? gratificante. Então, é esse paciente que eu busco. Muito legal. A gente entrando na questão assim, que a gente atende muitos pacientes demenciados, pacientes com problemas de memória, né? Assim, a gente fazendo uma relação com a questão da dieta, da alimentação, tu já acabou de falar, né? Que tem suplementos que ajudam na memória e tal. O que tu acha que a gente pode... que tipo de alimento a gente pode usar que pode nos ajudar nessa questão da memória, do raciocínio, né? Sim, utilizar bastante alimentos com ômega, né? Usar peixes, né? Peixes com pouca gordura, tilápia, né? O próprio salmão, mas com cuidado, porque o salmão, ele é calórico e tudo. Castanhas, nozes, as oleaginosas são importantes,
né? Aí cuidando da dentição para não quebrar, Sim. então às vezes tem que esmagar e colocar, né? Mas eu diria assim, Mauro, numa certa idade já é melhor suplementar, porque a taxa alimentar para se conseguir a dose que Que tu precisa, teria que ser muito. e aí vai acabar aumentando a caloria. Então, certo. no idoso, assim, nesse tipo mais, né, acamado, mais debilitado, às vezes a suplementação é um caminho melhor. Pois é, eu acho que tem um resultado melhor mesmo. A gente vê muito paciente sendo suplementado em residenciais, até Sim. em casa também. E funciona, assim, a gente vê, assim, às vezes tu vê um paciente que chega no residencial que tá em casa, por exemplo. E, claro, tu cuida em casa, mas tu faz o teu melhor. Sim. Mas foge do teu domínio, né? Dependendo do grau de problema que a pessoa tem, foge. Então, quando tu chega com esse paciente no residencial, onde ele tem alimentação balanceada, o nutricionista foi lá, determinou diferente. os medicamentos e tal, tu vê uma melhora nele, né? Então, a gente vê que como funciona essa questão também da alimentação no momento certo, nas dosagens certas, né? Suplementação. Então, eles conseguem ter uma melhora. Então, a frase que a minha Procto fala é que o intestino ele tem relação com o cérebro. Ele é o nosso Ele segundo é cérebro. o nosso segundo, ele é o Mas né? qual é a relação que tem? Qual é a relação que tem? Vamos perguntar pra... Por que a gente não perguntou isso pra ela? Não, perguntei. Ela sempre fala assim que ele tem relação com o cérebro. É real. O intestino é o nosso segundo cérebro. Todas as funções estão atreladas ali, né? E o importante é que ele esteja limpo, né? Que a gente diz. Então, tem alimentos, por exemplo, proteína animal, carne. Vai demorar, às vezes, 72 horas para tu eliminar. Basta tu ver, quando a gente come muita carne vermelha, né? Com todo respeito, o cocô vai sair fétido. Claro. Se tu não comer só carne branca e saladas e tudo, não tem, Pois é. né? Então tem esse processo de putrefação, oxigenação, e isso tem muito a ver com a memória, com a concentração, com a parte do bem-estar, né? Irritabilidade. Não faz cocô uma semana pra tu ver. Bah. Irritada. Né? Exato. Então ele tem toda uma relação. E fora isso, que a gente chama de disbiose também, né? Que são as bactérias. A gente tem bactérias boas e a gente tem bactérias más. Sim. Se tu conversar muitas vezes com as pessoas, qual foi a última vez que tu tomou um vermífugo? Tem gente que nunca tomou. Né? É verdade. Isso é importante mesmo, esse controle, né? E a gente vê assim que a alimentação... Bom, é tudo alimentação, não adianta, né? Que saco, não posso comer minhas porcarias. Johnny, corta o X hoje, não vou comer X. Mas o X é bem bom, né? Um Bauru. Ai, meu Deus. Então, é possível, viu, Bauru? Envelhecer saudável, comer direitinho, né? Claro ter que é possível. tudo. E tendo profissionais bons, né? Bons. Que te orientem, que te controlem. E Então vai ter tendo um resultado. disciplina, né? Disciplina, porque não é só profissional, né? O Aqui a caminho gente é já dado, viu, agora aham. tem que seguir. E tu encontra, assim, por exemplo, alguns pacientes... A gente nota muito que pacientes, quando tem a perda dentária, né? A gente tem um problema sério de mastigação, da pré-digestão dos alimentos e tal. E isso, tu chega a perceber em alguns pacientes que chega a ser um problema, assim, de tu conseguir fazer com que ele ganhe, porque a gente fala muito em perder peso, né? Mas uma coisa que me parece muito, assim, é ganhar o peso, me parece às vezes que isso é até mais difícil, né? Sim, ganhar peso com qualidade. Com qualidade, exatamente. Né? É mais difícil, sim. Porque eu vejo assim, né, que esses pacientes que têm a perda dentária, que a gente vai lá, restabelece e tal, não é assim pra eles recuperar o peso Não. que eles perdem, né? Não, é mais difícil. E é um caminho, assim, que a gente... além de perder o peso e além de perder várias coisas que eles têm, tipo a movimentação, força, né, para levantar, para caminhar e tudo, eles ainda têm a questão da memória também que prejudica, né? Por isso que eu digo, importante para qualquer momento, né, porque a gente não, isso a gente falando do idoso, mas a gente não Sim. pode deixar chegar nessa fase assim, né, é que Pois nem é. agora, eu tive esse baque aí, né. Graças a Deus, eu estava totalmente em equilíbrio, porque eu me cuido, né? Então, tranquilamente, tá aí, tá forte. Uma semana depois do processo, os médicos se surpreenderam, porque era para eu ter ficado acamada bem mais tempo,
né? Uma semana depois eu já tava serelepeando, sabe? Então, assim, isso é imunidade alta, né? Então, é isso que a gente tem que cuidar. A gente não pode esperar ter algum problema ou esperar alguém sinalizar que tu estás tendo perda de massa magra, né? Não pode deixar ali. É a escolha da vida saudável, né? É tu querer viver bem. É aquele episódio que nós falamos. A gente fez um episódio aqui falando sobre como é que é envelhecer bem, né? E a gente conversou vários assuntos e uma das questões foi essa, né? Da questão da alimentação, da questão do exercício físico, né? Da questão de tu te perceber as coisas em ti, né? Pô, eu tô emagrecendo, mas por que eu tô emagrecendo se eu tô me alimentando? Então, buscar e perceber autoexame, né? Isso. Então, foi bem legal aquele episódio também. E é uma coisa que tu falou bastante aqui sobre disciplina. Então, quando um paciente teu, né, chegou o paciente lá, fez todo o trabalho com ele e tu percebeu que ele tá com vontade, mas que ele não tá conseguindo emagrecer, tu junta a terapia e tu manda ele pra terapia, ou tu mesmo consegue trabalhar isso no paciente, porque às vezes o paciente pode ter vontade, né? Mas não tem a disciplina, não consegue, ou não sei o que acontece, né? Tem que tentar identificar, né? Tem que tentar identificar e aí em cima disso, claro que a gente sempre vai orientar, né? Mas é como eu te falei, dificilmente as pessoas aceitam, né? Então, claro que durante o tratamento a gente tenta fazer com que o paciente se sinta confortável. Então, vou te dar um exemplo. Tem uma paciente que ela não abriu mão de beber o vinho dela. Ok, vamos botar. Só que aí o teu ritmo não me pede um resultado que a tua fulana que te indicou teve. Tá bem pra ti? Não, tá bem, então vamos lá. Então a gente consegue fazer uma situação personalizada com a tua realidade. Eu quero jantar X de noite, tá bem? Só que tu vai fazer isso durante o dia. Não é uma proibição, E né? eu te Isso é digo, importante ser falado aqui na mesa, mas eu vou te né? falar uma coisa, tá? Quanto mais tu dá essa abertura, Liberdade. menos eles fazem. Porque daí eu faço direitinho tudo que tu tá me dizendo que tu quer fazer. Claro que eu diminuo, né? A gente Sim. conversa a nível da caloria. Tu vai roubar extra. Tu vai fazer uma coisa extra. É melhor proibir. Tu entende? Mas aí que tá. Tem que... o ser humano é complicado. É complicado, gente, olha. É complicado. Eu sei por mim, né? A gente tá aqui discutindo, mas tô pensando aqui na Gilmara Pandolfo. Se estiver escutando, um abraço pra ti. Te amo, não desista de mim. Que é a minha prócta. Ela me deu uma chamada feia, né? Eu entrei no consultório dela, ela disse, tu vai perder teu intestino. Né? Eu digo, opa, peraí, né? Primeira vez que ela fala isso em quase 7 anos, eu digo, não, peraí, doutora. E se ela te diz que não quer te tratar? Porque piorou, é o nome se ela me dela. largar. É o nome dela. Ela me largar, eu tô perdida. Mas assim, o baque foi tão grande, né? Assim, que ela explicou, a gente vai trocar a medicação, vai pro biológico, então tem tudo. Ela disse, procura alimentação. Porque senão daqui a pouco tu vai ser obrigada. E aí tu não vai ter escolha. Exatamente. E aí que tá... E as doenças crônicas são complicadas. O paciente que tem doença crônica, como o paciente que é gordo por muito tempo, ou o paciente que tem diabetes, que nem a Cintia, que tem esse problema, é muito difícil de tu controlar, né, esses hábitos, né, que eles tu mantém a vida toda daquele jeito, daqui a pouco tu não consegue, né, a disciplina. Mas aí que tá, a gente tem que modificar. Se tu aprendeu a usar o celular que tu não usava, se tu aprendeu a usar um carro automático que tu não usava, por que tu não anda de Fuca? Exatamente. É verdade. Então muda a chave, tem que mudar, a gente tem que mudar. É bem assim mesmo. Eu tava pensando assim, a gente tem uma brincadeirinha aqui que é o mito e verdade, né? Então, vou te perguntar umas coisinhas, tu diz se é verdade ou se é mito, digamos assim, né? Por exemplo, a gente ouve muito, né, nos residenciais, todo idoso tem que suplementar a vitamina D? Não, não é uma regra. A gente tem que olhar, tem que ter base. Sim. Pra ver se é necessário, mas não é geral, não. E depois dos 60 ou no idoso, né? Tu acha que a proteína é fundamental? Sim. Tem que ter, então é verdade, né? Isso é verdade. Sim.
E é colágeno também. também, né? Também, e principalmente essa parte que muitos assim, param de comer carne vermelha, né? A gente tem, é o que eu digo, tem que ser tudo com equilíbrio, mas a carne vermelha, ela é muito importante. E aí tem detalhes de cocção, né? A gente pode fazer numa panela de ferro, mas aí tem que olhar se o idoso não tem ferritina alta, né? Não tem, então é muito personalizado. Muito, né? Tem que olhar muito de perto. A dieta deles e varia muito, e dependendo da situação que ele tá num determinado momento, já varia a dieta também. Então o serviço da nutricionista é intenso, né? E tu acha que as canetinhas, o uso da canetinha diretamente faz perder massa muscular? Isso é mito ou é verdade? Não, se tiver bem acompanhado com a alimentação, se alimentando adequado, tendo a ingesta proteica calculada do que o paciente está necessitando, não. Não. Tu vai perder massa tu usando ela sem orientação alimentar adequada, né? Do contrário, tu vai estar em equilíbrio. E tu acha assim, essa questão, todo mundo tem que ser magro? Não. Porque a gente tem... Graças a Deus. Exato, mas a gente vê isso hoje, assim... A mídia, né? A mídia, quer dizer, todo mundo tem que ser magro, né? Então, assim, até que... Agora, fugindo do nosso assunto, até que ponto, assim, que a gente considera tu tá acima do peso ser não normal, mas que seja aceitável, assim? Como é que tu regula isso? Eu não olho o IMC, que é o índice de massa corporal, né? Eu sempre digo assim, ó, o importante é tu estar, né? Claro, na faixa do IMC, agora com 20% de gordura. No máximo 20% de gordura. Né? Porque às vezes tu olha uma pessoa bem barrigudinha, gordinha, e ela te diz assim, pesa 85 quilos. Aí tu olha uma outra toda saradona, né? Eu tô pesando 90. Mas tá louco, capaz? Sim, mas é pura massa muscular, né? Então, eu acho que tem que avaliar percentual de gordura. É um indicativo melhor, né? Eu analiso mais por ali. Tá certo. E se tu pudesse dar 3 conselhos para uma pessoa de 60 anos que quer chegar aos 80, com autonomia, qualidade de vida, me dá uns conselhos. Quais seriam? Para quem tá nos escutando, assim, que tá pensando, né? Sim. Quais seriam para iniciar hoje? Organizar a alimentação. Tá? Ter uma orientação aonde tu saiba quanto tu pode ter de ingesta no café da manhã, de proteína, de carboidrato, né? Pra tu te guiar. E aí tu vai saber o que tu tem que comer. Mesma coisa no almoço, mesma coisa na janta, né? Pra tu teres o teu hábito de poder tomar tua bebidinha, de poder comer um docinho, de ter uma vida normal. Mas orientado o quanto tu pode fazer isso na tua semana. Né? Tá, então e organizar. Hábitos, né, saudáveis, né? Desculpa te interromper, mas de atividade física, né? De atividade intelectual, cultural, de tu, né, ter uma vida fora trabalho, fora quem tá aposentado, fora casa, né? E também a questão do sono, que eu falei muito. O sono é complicado, né? Que o idoso, muitas vezes, quando ele tá mais aposentado ou tá internado numa clínica, o que acontece? Muitas vezes eles dormem durante o dia. Sim. E aí ficam acordados à noite. Nós estávamos conversando com o Johnny agora, ele tem... O pai dele, posso falar, né, Johnny? O pai dele é idoso e tá passando também por uma fase de início de demência, como usar. E ele trocou, nem criança, assim, recém-nascida, trocou o dia pela noite. Ele dorme durante o dia e durante a noite ele quer ficar acordado. Puxa, aí é complicado É complicado, porque ajustar daí... isso de novo. Mas ele tá em casa sozinho? Tá em casa, não, tá em casa com a mãe. E o Johnny que tá ajudando, né? Mas é complicado. Mas às vezes, o que acontece? A própria família, fica calminho porque eu preciso fazer algumas coisas aqui, não incentiva a ele ter atividade. E quando tá em casa, às vezes é mais difícil do que na clínica, porque na clínica tem muita atividade, né? Sim. E em tem casa, as rotinas, se tu não tem né? atividade, é tipo criança mesmo. Eu falo pra Maria, fica aí quietinha. Ela não dorme, né? Ela não fica quieta, pra ela não existe, mas tem que ela ver fica na tela, às vezes, né? Tem Infelizmente. que ver alguma coisa que ele goste de fazer.
sabe? Que troque, né? Que fique ativo Que durante fique o dia. ativo durante o dia, É complicado. né? E tu, Mauro? Pensou nesse episódio? Eu pensei. E aí? Eu vou marcar consulta na semana eu que também. vem. Vamos fazer um desafio, eu e tu. E já não vou comer o X hoje, o Johnny vai sozinho comer X. Já tá cortado, olha. Já tá já. Não dá pra começar A Cíntia já amanhã. acabou com a nossa alegria aqui. Não dá pra começar amanhã. Não dá pra Segunda-feira, segunda na outra Na segunda. outra segunda não dá pra começar. Ai, que saco. Tá, mas Cíntia, assim, ó, já matamos o nosso tempo. Sim, encerrando. E a gente quer te agradecer muito que tu tenha vindo, né? Eu que Ainda mais agradeço. depois desse episódio que tu tivesse, que tu fez o teu tratamento e tal. Foi Aham. muito bom pra nós. Eu acho que a gente pode combinar vários outros assuntos, temas que vão ser relevantes, com certeza. Hoje, agora nós vamos chegar lá na semana que vem, a gente publica, sai o episódio, aí a gente começa a rodar as clínicas, o pessoal já começa a perguntar. Uhum. Então, com certeza vai ter outros questionamentos pra gente combinar e se encontrar de novo. Queria que tu olhasse pra essa câmera aqui, né, Johnny? E deixasse o teu Instagram Sim. para o pessoal te seguir, Aham. teus contatos. Deixasse uma mensagem pra quem tá te ouvindo, né? Né? Então, assim, tô à disposição de vocês, né, para esclarecer dúvidas. Meu Instagram é @CintiaScaff, né, @CintiaScaff, né? Adicionem, eu respondo qualquer dúvida, né, para vocês. E de portas abertas aí. Que Seria bom. interessante fazer uma live, né? Porque É, daí gente, na vai fazer live uma o pessoal live mesmo. entra e Vai perguntando. vai Vai perguntando ali na perguntando, hora. legal. Então a Podemos? gente combina o Vamos mês que combinar vem um dia, fazer uma da live. gente fazer uma live e tu Podemos. participar junto com a gente, porque esse assunto é um assunto que, meu Deus, Bah, não, e não, a gente, claro, né? a gente Eu quero te agradecer. imagina. Sim, E muito. e a gente pode também. Eu tenho que cuidar como fazer isso, mas vocês podem ofertar algum tratamento Sim, pra alguém, claro, cortesia legal. e tudo. A gente pode fazer alguma questão de clínica com convênio, alguma coisa que a gente Sim, pode claro, amarrar, claro. Maura. Claro, vamos fazer Né? assim. Ah, que Bem legal. legal. Que Porque legal. eu acho que agrega, sabe? Sim. Sim. Então- Isso foi um episódio e tanto, né? Foi um episódio tanto, a gente vamos pensar bastante nesse assunto. Puxão agora. de orelha. E desafio aceito, gente. Aguardem a nova Cíntia Romão aqui isso aí, nessa olha aí, ó. mesa. Próximo de biquíni. Não, Aí não sei, mas com alguns... mais uma numerações a menos vai rolar aqui. E o mais importante, com saúde, eu estar me Isso. sentindo bem, né? E o teu Ah, isso intestino agradece. Agradece. E a minha próctita também. Então Então tá bom. esse foi o nosso episódio de hoje. Siga nossas redes, ative o sininho, compartilhe esse episódio com alguém. E a Cintia Scaff estará aqui muitas vezes nessa mesa compartilhando todo esse, né, Esse conhecimento, essa conhecimento experiência que ela tem. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Boa noite.